Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil, e no vídeo de hoje eu vou dar sequência na nossa série sobre as preferências do Lightroom, falando sobre a aba Desempenho. Eu cheguei a considerar a possibilidade de dar uma quebrada na sequência e fazer algum outro vídeo sobre outro assunto que não fosse as preferências do Lightroom. Mas depois pensei que seria sacanagem fazer isso logo na aba Desempenho, que é uma aba que eu tenho certeza que bastante gente tem curiosidade para saber como tudo ali funciona. Pergunte para 10 pessoas qual é a maior queixa delas com relação ao Lightroom, e eu tenho certeza que 9 vão dizer que é o desempenho do Lightroom. Então, nesta aba você encontra ali algumas configurações que podem ajudar você quanto a isso. Antes de dar sequência, não esqueça de dar um pulo no nosso site no www.lightroombrasil.com.br. E também acompanhe o nosso perfil no Instagram no @lightroom_brasil. E antes mesmo de irmos para a tela do Lightroom, eu vou botar aqui uma cópia da aba Preferências para você dar uma olhada, e você vai ver que a primeira opção é utilizar processador gráfico. E como eu vou falar um pouquinho mais aí sobre ela do que de costume, eu vou deixar a câmera aqui do meu rosto para não ficar a tela parada ali, você olhando a tela parada sem nada. A opção usar o processador gráfico significa que o Lightroom vai utilizar sua GPU, ou seja, a sua placa de vídeo do computador, para fazer alguns cálculos, alguns processamentos em relação à imagem. Diferente do Capture One ou de aplicativos de processamento de vídeo, de edição de vídeo, o Lightroom não utiliza a GPU para exportar imagens, ele utiliza a GPU apenas para a criação da imagem aí na sua tela, principalmente no módulo Revelação, onde alguns deslizantes, o uso de pincéis e tudo mais, passa aí pela aceleração gráfica da placa de vídeo. Entretanto, segundo a Adobe, o principal motivo por trás desse recurso é agilizar o Lightroom em monitores de altíssima resolução, ou seja, monitores QHD, monitores 4K e assim por diante. E ela vai ter menos impacto em quem utiliza monitores Full HD, monitores 1080p. E ainda de acordo com a própria Adobe, existem algumas situações em que ativar esta opção pode fazer com que esse processo dos dados irem até a GPU para serem processados, para então voltar para a CPU e então para você visualizá-los na tela, pode até deixar o Lightroom um pouco mais lento devido a todo esse processo. Agora a questão é, deixa essa opção ativa ou desativa essa opção? Bom, se a sua placa de vídeo for compatível, é provável que essa opção já esteja ativa, porque ela vem ativa por padrão no Lightroom. E se você não está tendo problemas de desempenho, deixa ela ligada, não tem motivo para desligar. Agora, se você percebe momentos de lentidão no seu Lightroom, principalmente ali no módulo Revelação, vale a pena desativar esta opção e ver se você tem algum ganho de desempenho aí no uso dos deslizantes ou dos pincéis que normalmente lhe dão problema. Se o desempenho ficar ainda pior, você reativa esta opção. Se o desempenho melhorar, você deixa ela desativada. Outro caso que acontece bastante são problemas de renderização. O que significa isso? Significa que quando eu saio da biblioteca e vou para a revelação, a minha imagem não aparece corretamente, ou ela aparece com as cores trocadas, ou ela aparece distorcida, ou só aparecem linhas, ou a imagem sequer aparece. Neste caso, pode ser algum problema com a placa de vídeo. Aí você vai nas preferências, desativa esta opção e vê se o problema desaparece. Lembrando que você precisa reiniciar o Lightroom para ver a diferença. Se você reiniciou o Lightroom, abriu a imagem e desta vez funcionou, significa que a sua placa de vídeo não processa corretamente a imagem nesses casos. Então, vale a pena dar um pulo no site da fabricante da sua placa de vídeo, baixar drivers atualizados e ver se isso resolve o problema. Se não resolver o problema, aí a única solução mesmo é manter essa opção desativada. Bom, basicamente, sobre esta opção é isso, e agora nós vamos para a tela continuar vendo as outras opções que temos nesse painel. Então, seguindo aqui, temos o usar processador gráfico, sobre o qual nós já falamos, e aqui embaixo eu tenho, inclusive, qual é a minha placa de vídeo, né, para eu poder verificar aí que ele está reconhecendo a minha placa de vídeo. Logo abaixo eu tenho a opção Configurações de Cache do Camera Raw. O que é o cache? O cache é um espaço no seu disco, no seu HD, que o Lightroom dedica para colocar arquivos temporários. Toda vez que ele cria uma imagem, toda vez que ele gera uma imagem, ele coloca essa imagem no cache para que ele possa acessá-la mais rapidamente durante o tratamento, durante o momento que você utiliza o Lightroom. Aqui eu tenho o local onde esse cache está sendo criado e por padrão a gente não muda ele de local, a não ser que você tenha um disco mais rápido e queira passar esse cache para o seu disco mais rápido, caso contrário não tem motivo para mudar de local. Mas se você quiser mudar, temos o botão escolher aqui. E embaixo temos o tamanho do cache, que é o quanto de espaço no seu disco
é dedicado para o armazenamento desses arquivos. Se esse espaço estiver muito pequeno, pode ser que o Lightroom comece a perder desempenho na medida que ele precisa liberar espaço no cache para colocar as visualizações de novas imagens, deletando ali as imagens mais antigas que foram utilizadas há mais tempo. Então, se você tem um catálogo muito grande com muitas fotos, vale a pena aumentar o tamanho do seu cache, principalmente de acordo com o espaço que você tem aí no seu HD, para ganhar um pouco mais de desempenho e minimizar o impacto quando ele precisa fazer essa transição de deletar coisas antigas do cache para armazenar coisas novas. E eu tenho aqui o botão expurgar cache, que vai simplesmente apagar todo o cache e reconstruir. E embaixo eu tenho as configurações de cache de vídeo, que é limitar o espaço que o Lightroom vai utilizar para armazenar esses arquivos temporários de vídeo. Funciona da mesma forma, é um espaço dedicado no HD. Então, dependendo do quanto você trabalha ou não com vídeo no Lightroom, você pode dedicar mais espaço para isso ou menos espaço para isto. Ou até mesmo não limitar, aí o Lightroom vai utilizar aí quanto espaço for possível para armazenar os arquivos de vídeo. E aqui nós temos a opção expurgar cache novamente, que ele simplesmente apaga o cache de vídeo. Agora aqui embaixo nós temos duas opções que são aí razoavelmente novas no Lightroom, que afetam o painel revelação. A primeira é: ative o recurso de passar o mouse para visualizar pré-definições no modo lupa. Esta opção vem por padrão ativa e é uma opção que, principalmente para quem utiliza bastante presets, ela pode deixar o Lightroom um pouco ou até mesmo um bocado mais lento. O que esta opção faz? Ela faz com que no momento em que você passe o mouse sobre os presets aqui do lado, vou até mostrar, vou dar um OK aqui, ó, vou para o módulo revelação, e com esta opção ativa, na medida que eu passo o meu mouse sobre os presets aqui, ó, ele já vai testando os presets na imagem grande lá. Então você vai só passando e ele vai fazendo a demonstração lá. Dependendo da velocidade da sua máquina, isto pode deixar a máquina mais lenta. Se eu desativo esta opção, ele para de fazer isto, ou seja, eu posso passar o mouse ali no preset e o preset só vai ser aplicado se eu realmente clicar em cima dele, ele não vai ficar fazendo este preview. Ele continua fazendo preview lá no navegador, se o navegador estiver aberto e eu passar o mouse em cima, ele continua fazendo preview lá em cima, mas não vai mais fazer na foto grande. Embaixo eu tenho a opção, use as visualizações inteligentes em vez das imagens originais para editar imagem. O que significa isto? Significa que se a minha imagem tiver uma visualização inteligente, e eu já falei sobre elas num vídeo, vou deixar marcado este vídeo aqui, e se a imagem tiver visualizações inteligentes, quando eu for para a revelação tratar esta imagem, ele vai utilizar a visualização inteligente, que é um arquivo de menor tamanho, ao invés da imagem original. Isto melhora bastante o desempenho do Lightroom, porque é um arquivo muito menor. Por outro lado, o arquivo pode ter aí algumas distorções, e alguns detalhes que ele não vai ter a mesma qualidade na visualização enquanto você está fazendo seu tratamento, sua edição. De todo modo, é importante ressaltar que isto não vai afetar a sua imagem final. Na hora que você exportar a imagem, ele vai exportar a partir do arquivo original, que é o arquivo de alta qualidade e tudo mais. Isso afeta apenas o que eu estou vendo no momento da edição. Para quem tem um computador mais lento e sofre aí no momento do tratamento, é uma opção bem interessante de se usar, porque vai deixar o seu Lightroom mais rápido. Só que você precisa lembrar que você precisa criar a visualização inteligente, não basta acionar essa opção. Se você quer entender melhor as visualizações inteligentes, eu vou deixar marcado aqui no canto vídeo para você dar uma olhada. Logo abaixo eu tenho configurações de catálogo e aqui eu tenho apenas dois botões. Primeiro eu vou falar desse aqui, ir para configurações do catálogo. Existem algumas configurações no Lightroom que elas são específicas de catálogo para catálogo. Então, se eu tenho vários catálogos, cada um pode ter uma configuração diferente. Então, neste caso, este botão vai me levar para as configurações do catálogo, que seria a mesma coisa que eu vir aqui em editar e configurações do catálogo. Mesmo resultado, vai parar no mesmo lugar que são as mesmas configurações. Nós vamos falar sobre essas configurações num outro momento, em uma outra série de vídeos. E aqui do lado eu tenho o botão otimizar catálogo. O otimizar catálogo, ele faz uma leitura do seu catálogo e vai otimizar os arquivos, o que melhora também o desempenho do seu Lightroom. Se você faz backup do Lightroom com frequência, durante o backup, ele faz a otimização do catálogo, o que melhora bastante o desempenho. Caso você não costume fazer o backup, lembrando que isto é importante, e você esteja notando que o seu catálogo está começando a ficar um pouco lento, utilizar este botão é uma boa opção. Se você clicar nele, ele vai te avisar da última vez que a otimização foi feita e vai te dar a opção de cancelar ou otimizar, porque esse processo pode demorar alguns minutos, dependendo do tamanho do seu catálogo.
Se eu clicar otimizar, ele vai aparecer a barrinha ali dizendo que está otimizando e no final ele confirma que a otimização foi feita. Por último, eu tenho aqui a opção gerar visualizações em paralelo. O que significa isto? Se essa opção estiver ativa, o Lightroom vai utilizar o processamento da minha CPU para gerar as visualizações do máximo de imagens possíveis ao mesmo tempo. Se eu desativo esta opção, ele vai gerar as visualizações em sequência, ou seja, uma foto, terminou, ele começa outra, terminou, ele começa outra e por aí vai. Com esta opção, ele vai tentar fazer as visualizações 2, 3, 4, 5, tudo ao mesmo tempo, quanto a CPU aguentar. De modo geral, esta opção ativa faz com que essa geração das visualizações seja mais rápido, mas também ocupe mais a CPU do seu computador, ocupe mais o seu processamento. Desativar esta opção faz com que elas sejam geradas uma a uma, o que vai fazer com que esse processo seja mais lento, porém, para outros usos do computador, ele vai manter aí um pouco mais de desempenho de processamento sobrando para que você faça outras coisas, ao invés de tentar consumir o máximo para a geração de visualizações. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenham detectado aí algumas configurações que você possa utilizar para melhorar o desempenho no seu Lightroom, caso você esteja tendo problemas. Existem algumas configurações que podem ajudar bastante, como aquela de não fazer o preview do preset ali na foto grande e coisas do tipo, aumentar o espaço de cache para as imagens e tudo mais. Nós também fizemos alguns outros vídeos sobre a melhoria de desempenho no Lightroom. Eu vou deixar esses vídeos marcados aqui, que tem uma série de dicas para você melhorar o desempenho do seu programa. Então, se você gostou, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E no mais, fica um grande abraço a todos vocês, até breve e os vejo em um próximo vídeo.